Pessoal, boa tarde. Aqui é Marcos, tutor presencial CEDERJ, Itaperuna Miracema, nas disciplinas de informática aí. Eu estou gravando esse vídeo aí para ajudar vocês no desenvolvimento da nossa AD2 de 2019.1. Aqui são algumas observações que eu destaquei que a gente vai precisar aplicar essa tarefa aí. Vamos abrir a nossa AD na plataforma para ver o que pede. A nossa AD2 ela pede que seja feita através do LibreOffice Calc, né? Que é o aplicativo de planilhas eletrônicas aí da suite LibreOffice. Fala a respeito do cálculo de algumas notas que a gente precisa fazer de um aluno aí e a análise da turma. Então, aqui tem algumas observações, que são as fórmulas que a gente vai aplicar. E aqui tem o modelo de tabela que a gente vai precisar ter, o modelo de planilha que a gente vai precisar seguir. Então, o primeiro passo é a gente digitar lá no Calc lá, essa tabela, essa planilha. Lembrando que, segundo pede o enunciado, alguns campos aqui eles precisam ser calculados através de fórmulas específicas, que é o caso de N1, N2, média, situação parcial, média final e situação final. Então, e esse SFA, que significa situação final aprovado, e esse MFT, que é a média final de todos. Então não adianta eu simplesmente ir lá e digitar esses valores ou digitar novos valores e colocar essas notas manualmente. Então aqui tem sempre algumas orientações que todo mundo tem que ler. E aqui vem os exercícios. Então primeiro vamos elaborar nossa planilha lá. Eu vou abrir o Calc, esse daqui é o Calc. Como é que funciona o Calc? O Calc, a gente tem aqui cada campo desse, cada quadradinho desse que eu estou aqui passando o mouse, que está ali em destaque, a gente chama de célula. O que é uma célula? A célula é uma interseção entre uma linha, que a gente especifica por um número, e uma coluna, que é a letra. Então, quando a gente fala assim, digite seu nome na célula B2. Então, vem aqui, busco a coluna B e a célula 2. Então o primeiro passo aí é reproduzir a tabela. Então vou reproduzir de maneira idêntica que está lá no exercício. Vocês podem perceber que em alguns campos não aparece toda a palavra. Por quê? Porque ele ficou menor do que o espaço da célula. Aqui a gente tem duas opções. Ou pode ir lá em cima, lá onde tem as letras, e estender a largura de cada coluna. Ou a gente pode colocar o que a gente chama de quebra de página, quebra de linha, de célula. Então eu seleciono aqui, que eu acho que é um recurso mais legal, e eu procuro aqui a opção, moldar texto, e clico ali. Olha o que vai acontecer. Ele vai quebrar para uma linha de baixo. Então a gente vai usar esse recurso aí. Aqui, para ficar mais bonitinho, eu vou alinhar em cima, ou melhor, centralizar. E centralizar aqui não é
requisito do exercício, mas a gente faz para formatação. E aqui nessa situação aqui, disciplina, introdução à informática, eles pedem que essa linha ocupe todo o conteúdo, toda a linha de A a M. Então eu tenho que usar um recurso que é mesclar a célula. Eu seleciono aqui os A até a M e busco aqui em cima na nossa barra de ferramentas, onde está escrito lá, mesclar e centralizar texto. Célula, mesclei, centralizei. Beleza, aqui eu vou adicionar os nomes que eu quiser aqui. Vejam que o Mulher Maravilha aqui, ele ocupa mais do que o espaço. Eu venho aqui em cima para ficar legal, puxo um pouquinho. A matrícula também eu vou inventar. Então essas notas aqui, isso daqui basicamente é o que eu preciso colocar nas minhas células manualmente. Eu vou só diminuir o espaço aqui dessas notas para ficar menor um pouquinho. Só, essa questão que eu selecionei vários espaços aí, várias letras, isso é só para criar um padrão, para ficar tudo do mesmo tamanho. Então aqui, vamos começar a usar as nossas células. Então vamos lá ver o que pede N1. N1 é peso, não está aqui, mas é peso do teste vezes teste 1. Mais peso da prova vezes prova 1. Então, como é que funciona o Excel? O cálculo, desculpa. Primeira coisa que eu tenho para indicar que eu quero que faça uma conta, eu tenho que colocar o igual. E agora eu vou trabalhar com as questões das referências. Eu vou buscar, em vez de colocar números, eu vou colocar célula. Então, eu vou aqui buscar o que é cada coisa que está pedindo aí, cada palavra que está pedindo aí. Me diz que é PT. O que é PT para mim? Para o cálculo. É célula B2. Vezes o T1, que é C5, somado ao peso prova, ao peso da prova, vezes o valor da prova. Vai dar uma nota maior que 10. Por quê? Porque a gente está trabalhando com várias grandezas.
Como é que eu faço para consertar isso? É fácil. Eu venho aqui, já que isso daqui é percentual, eu transformo ele em porcentagem. Então eu seleciono os dois campos e aqui em cima tem um sinal de porcentagem. Eu clico nela. Vai ficar esse número bagunçado. Aí é só eu corrigir aqui, ó, 40 e 60. Automaticamente já consertou as minhas notas. Eu quero mudar a formatação, não quero que apareça esse vírgula 00. Então como é que eu faço? Ó, seleciono, formatar célula, e aqui eu tiro os zeros esquerdas, ó. Caso decimal também eu posso tirar. E aperto OK. Olha, ficou 40 e 60%. Aqui eu preciso fazer a mesma coisa para essas células aqui. Eu não preciso fazer manualmente um por um. O Calc me oferece o recurso de eu arrastar para baixo aqui e ele automaticamente copiando a célula e fazendo a progressão. O que é a progressão? Aqui eu não uso C2, C5. Aqui embaixo eu vou usar C6, aqui C7, aqui C8 e aqui C9. E aqui é a mesma coisa. Então vamos arrastar. Opa, deu essa hashtag aqui. Quando dá essa hashtag, significa que o espaço é menor do que a quantidade de número que tem. Então vamos esticar aqui para ver o que deu. E deu erro aqui. Realmente tem que dar um erro. Lembrem que eu falei que a gente, quando puxa para baixo, ele arrasta, ele vai andando com as células. É o que aconteceu aqui, ó. Então, ó, B2 vezes C5, B2 vezes C5, B3 vezes D5, certo? Beleza. Aqui, aí aqui já deu erro porque, ó, B3 legal, vezes C6, B4, o que é B4? B4 é um nome, então não adianta, ele não dá certo. Como é que eu conserto esse erro? Eu volto aqui e coloco o que eu chamo de referência absoluta. Eu coloco o cifrão em frente do 2 e do 3. O que isso significa? Vamos ver na prática. Significa que para onde eu arrastar, ele vai manter o número 2 e o número 3, que foi o que aconteceu aqui, certo? Essa igualdade de resultado aqui foi uma semelhança, mas se eu trocar aqui para 9, automaticamente muda. Então isso é o legal do Calc. Qualquer valor que eu alterar aqui, ele automaticamente vai refletir nessas fórmulas aqui, nesse resultado, porque a gente está trabalhando com célula e não com números exatos. Então no N2 eu vou fazer a mesma fórmula, porém mudando os personagens aí. Ó, aqui para não cometer o mesmo erro, eu já vou jogar o cifrão. E vou arrastar para baixo. Vamos ver o que deu aqui, ó. Aqui deu um erro também. Vamos ver por que deu erro. Ah, tá. Esqueci de cifrão no 3 aqui, ó. Então aqui tá feito as nossas duas notas. Aqui eu só vou destacar de vermelho para a gente saber que já tá pronto já. E agora eu vou para a fórmula da média. Qual que é a fórmula da média? É N1 mais N2 dividido por 2. Eu posso fazer de duas fórmulas isso daqui. Eu posso fazer assim, ó. S5, que é minha N1, mais H5, isso dividido por 2, que ele faz a média. Ou eu posso fazer uma situação que é muito interessante, que é eu usar uma fórmula já existente no Excel, uma função, no Calc, desculpa, uma função do Calc, que é a seguinte: igual, a palavra média precisa ser escrito com acento, e aqui o que eu quero tirar a média.
eu quero tirar a média entre N1, que é 5, ponto e vírgula, H5, que é N2, e aperto Enter. Qual é a vantagem de eu usar essa média? A maior vantagem é que, se eu usar a média, se eu tivesse que tirar a média de 20 números, eu não precisaria escrever as 20 casas e pedir. Eu botaria média e o intervalo que eu desejo tirar a média. Então aqui a gente já tem mais um exercício pronto. A situação parcial diz o quê? Que se o aluno tirar mais que 6, ele é aprovado direto. Tirar menos que 4, ele é reprovado. Mas se ele tirar entre 4 e 6, ele tem direito a fazer uma prova final. Então vamos ver como é que funciona. Então como é uma função do Excel, vou colocar o igual. Se, que é a fórmula, e vou abrir parênteses. Se o que? Se a minha média maior ou igual a 6, ponto e vírgula. Se ele for maior ou igual a 6, ele já vai atender a primeira condição. Então, sempre funciona da seguinte forma. Se, abre parênteses, expressão, ponto e vírgula, verdadeiro, ponto e vírgula, falso. Então, se for verdadeiro, que no caso, se ele foi maior que 6, ele vai ser aprovado. Aí eu fecho ponto e vírgula, fecho aspas duplas, porque eu estou escrevendo um texto. E coloco vírgula, ponto e vírgula. Só que eu preciso verificar mais duas situações. Então eu tenho que vir aqui e colocar as outras situações. Ó. Se, abre parênteses, e 5 menor que 4, o aluno vai ser reprovado. Ponto e vírgula. Se ele não foi reprovado e nem aprovado, ele vai o quê? Para a prova final. Fecho um parêntese, fecho outro parêntese e aperto Enter. Opa, aqui deu algum erro. Vamos ver o que está errado. Devia ser algum parêntese que estava menos aqui ou a mais. Então o importante é que fez e ele verificou. Ó, 3,4 é menor que 4, então o aluno é reprovado. Vou abrir aqui só um pouquinho para não ficar confuso. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou arrastar para baixo aqui, ó. Então aqui vejam que cada aluno deu uma situação, certo? Então vamos colorir aqui para saber que isso aqui já está feito também. O prova final é o que? O prova final, ele diz que se o aluno foi para a prova final, ele vai fazer uma nova avaliação para conseguir uma nova nota. Então esse nosso aluno aqui, ele foi para a prova final. Então vamos colocar mais um aluno em situação de prova final. Vamos pegar esse 6,8 aqui. Vamos dar um 0 para ele aqui. Vamos ver se ele vai para a prova final. Dei um 0 aqui e automaticamente já mudou aqui. Então os dois tiveram direitos a fazer a prova. Então vamos que um tirou 10 e o outro tirou 0. E eu venho para a verificação da média final. O que é a verificação da média final? Vamos ver o que pede aqui. Diz que a média final, ela ou é a média que o aluno tirou. Quando vai ser a média que o aluno tirou? Quando ele foi aprovado ou quando ele foi reprovado. Se ele fez a prova final, a gente tem que fazer um novo cálculo aqui. Então isso é moleza de fazer. A gente já sabe da função se. Eu venho igual se. Vamos verificar aqui pela situação parcial. Se J5 igual a, entre parênteses aqui, prova final, aqui tem que estar escrito entre aspas duplas, idêntico ao que eu mandei apresentar. Ponto e vírgula. Se ele fez a prova final, o que ele vai poder fazer? Ele vai ter direito a fazer uma nota, uma prova final, somado a média anterior, isso dividido por 2, certo? Se ele foi reprovado ou aprovado, o que acontece? Ele simplesmente repete a média dele e aperta o Enter e coloca para executar. Então vamos ver o que aconteceu, ó.
O aluno aqui tinha a prova final, a média ele fez a prova final, mudou. O aluno aqui que ele fez a prova final, a média mudou. Então, agora a gente vai verificar a situação final, que a situação final diz o quê? Se a média final do aluno foi maior que 6 ou igual a 6, ele foi aprovado. Se não, ele foi reprovado. Então vamos, ó. Igual se média final maior igual a 6, ponto e vírgula, aprovado. Se não, reprovado. Fecho, aperto Enter e aqui ele fez. Então, praticamente, a gente já fechou essas situações de fórmula nossa. Agora a gente vem aqui para baixo, onde a gente tem esse SFA, que é o quê? A situação final aprovado. Pede que eu conte quantos alunos foram aprovados. Conto à mão? Não, eu uso uma fórmula. Por que eu não posso colocar aqui à mão? Seria muito simples eu contar aqui e colocar 3. Mas se mudar a situação de um aluno aqui, por exemplo, esse aluno aqui que foi aprovado, se ele foi reprovado, ele não vai contar aqui, ó. Eu vou ter que mudar manualmente. Então, toda vez que sofrer alguma alteração, eu vou ter que estar mudando. Por isso que eu vou usar uma fórmula que a gente chama de conte-se, que diz o seguinte: igual conte.se, abro parênteses. Eu pego o intervalo que eu quero contar. Eu quero contar aqui, ó, esse intervalo de M5, 2 pontos, a M9. E a situação, eu quero contar o que? Os aprovados. Eu venho entre aspas duplas e coloco aprovado. Um detalhe muito importante, a gente precisa tomar cuidado com o jeito que a gente escreve aqui, ó, porque ele tem que estar idêntico ao que está escrito em cima, porque o Excel, o Calc, ele é um programa case sensitive, ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Se eu botar aprovado minúsculo, ele não vai contar, porque não tem nenhum. Aperto Enter, então aqui ele contou, ó. Vamos verificar aquela situação que eu falei da aluno reprovar. Tem esse aluno que foi reprovado, ó. Automaticamente já mudou aqui onde eu tinha 2 para 3. Então isso é o interessante do Excel, do Calc. E aqui a gente vai aplicar o média, para saber a média final de todos nesse intervalo. E apertar Enter. Ele fez as médias. Agora eu vou voltar aqui para a cor normal, vou tirar esse fundo. E vamos ver o que falta no nosso enunciado. O número 1 pede para elaborar a planilha. A gente elaborou. O número 2, para preencher as planilhas com os dados de fórmula, né? Então a gente já fez também. Fórmula para N1, N2. Fizemos. Uso correto da referência absoluta de PT e PP na fórmula que calcula. Essa daqui é aquela situação do cifrão, aquilo que é a fórmula absoluta. Fórmula para calcular a média, a gente calculou. Função média do cálculo, que pede, é importante. Fórmula para calcular a situação parcial, através da fórmula condicional, fizemos. Calcular a nota, MF, fizemos. Calcular a situação final, neste item uma fórmula condicional. Fórmula para calcular a média final da turma, calculamos também. O número dos alunos com situação final aprovado e reprovado, aprovado no caso, contamos. E aqui o número 11 pede para alterar a cor conforme a situação parcial do aluno. O que isso quer dizer? A gente vai ter que usar uma fórmula que quando o aluno for aprovado, o fundo vai ficar com uma cor. Quando o aluno for reprovado, o fundo vai ficar com outra cor. Igual aqui no nosso exercício. Então vamos pegar lá e vamos ver como é que faz isso. Isso é moleza. Vamos colocar aqui em negrito para ficar bonitinho. Só para fazer uma formataçãozinha. Vamos fazer também, colocar isso daqui dentro de... Vamos colocar asinhas aqui dentro das colunas, né?
Eu venho aqui, ó, bordas e sombreamentos, bordas, escolho essa situação, ele vai colocar as bordas direitinho. Aqui eu vou só aumentar um pouco esse tamanho. Deixa eu diminuir aqui para fazer a quebra. Então, pessoal, agora vamos lá. Para eu mudar a cor, eu preciso fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar esses campos aqui e esses campos aqui, onde eu quero alterar. E vou vir na seguinte opção: formatar, formatação condicional, condição. Então vai abrir essa caixa de diálogo aqui, ó. Importante que eu consiga visualizar os meus nomes aqui, ó. Então eu não vou precisar alterar aqui nada, eu vou sempre botar o valor da célula é igual a. Então primeiro eu vou querer mudar o fundo dos aprovados. Aspas duplas, escrevo aprovado, do jeito que está escrito aqui, ó. Fecha aspas. E aqui embaixo, ao aplicar o estilo, eu coloco o novo estilo. E se eu quiser colocar um novo nome, para esse novo estilo eu coloco. E eu venho aqui em plano de fundo e vou escolher um fundo. Vou escolher uma cor qualquer, vamos botar um azul ali. Vou apertar OK. E venho aqui embaixo e vou adicionar, que eu preciso adicionar mais dois estilos, um para reprovado e um para a prova final. Então vamos para reprovado. Lembrando que sempre tem que estar entre aspas duplas. E aqui eu vou criar um novo estilo. Plano de fundo, vou colocar o reprovado de vermelho. E vou aqui adicionar o terceiro, que é a prova final. Tem que ser da forma que eu escrevi ali, idêntico. E vou lá no mesmo campo, novo estilo. Que eu vou colocar um amarelinho. Vou apertar OK. Aí aqui eu vou apertar OK também. Se tudo der certo, ele vai aplicar o estilo nesse intervalo aqui, ó. De J5 a J9 e de M5 a M9. Notem que aplicou o estilo aqui, ó. Ficou diferente as cores. Então aqui, ó, a única diferença é que eu devo ter selecionado cinza ao invés de azul aqui no aprovado. Mas eu posso vir aqui, ó, se eu achei que tá errado, eu posso fazer novamente, ó. Aqui dá uma mensagem, se eu quero, eu vou editar e vou aqui, ó. O valor da célula é igual, aprovado. Aqui eu já tenho esse estilo, mas como eu não sei se está certo, eu vou em novo estilo aqui. Eu venho aqui no plano de fundo, vou colocar a cor azul. Vou apertar OK. Vou aqui novamente fazer o por reprovado. Aqui eu já tenho um estilo, novo estilo sem título 2, que foi sem título 1, que foi o reprovado, lá vermelho. Título 2. Então aqui eu vou ver direitinho, olha lá, o aprovado, o azul, vermelho. Isso daqui tem como eu trocar várias coisas, tem várias opções. Eu posso colocar para aparecer em negrito, eu posso colocar para aparecer, ó, posso mudar a porcentagem, se for um número, o efeito, o tipo de fonte, as bordas, se eu quero que apareça, o alinhamento. A gente não vai mexer nada disso, que não é o que pede. Olha lá. Tá dando algum erro aqui, algum erro
Deve ser algum erro de memória dele mesmo de estar sujo, que ele não está aplicando a formatação, ele não está aplicando a cor, mas vamos ver. Porque eu tenho 2 aqui, então eu vou remover um. Vamos ver se esse aqui é o certo que a gente quer ficar. Olha lá, tá vendo? Aqui ele aplicou em vez do assente, em vez do aprovado ele aplicou o assente. Então aqui só ok, resolvido o problema. Aquele assente já é um que já vem já original do calque aí. Certo, pessoal? Então aqui fica algumas observações, que a gente às vezes fala muito rápido e passa algumas coisas. Aqui tem algumas informações de contato comigo. Qualquer dúvida vocês podem me procurar. E agora o último passo aqui, ó, que eu já estava esquecendo, pede também aqui, ó, que a gente precisa se identificar na nossa tarefa aqui, no corpo da tarefa. O que é isso? Em algum lugar da minha tabela eu vou vir cá, vou botar o meu nome, a minha matrícula, o meu curso e o meu polo. Então, meu nome, eu vou salvar esse arquivo na extensão ODS, que é como? Arquivo, salvar a primeira vez, vai me perguntar onde eu quero, vou salvar no desktop e vou mudar o nome. Ó, aqui já tem, ó, botar, pede que salve, vamos ver como é que pede que a gente salve aqui, ó. Vamos salvar do jeito que... Vamos salvar no padrão. AD2, traço o meu nome, tudo junto, traço o meu curso. Salvei. E a última tarefa pede para exportar como PDF. Isso daí, depois de tudo pronto, como é que eu venho? Ó, arquivo, exportar como PDF. Eu não preciso clicar em nada aqui, mexer em nada. Eu vou exportar. Vai perguntar onde eu quero salvar. Um detalhe que sempre gera dúvida: quando eu exporto em PDF, algumas tarefas podem ficar em 2 páginas. Não se assustem. A minha acabou que ficou em 2. Por quê? Porque aqui, ó, a gente tem a divisão das folhas. Então aqui deu que eu usei 2 folhas para fazer essa planilha. Então o certo é ficar 2 folhas mesmo em PDF. Eu deixo um abraço a todos. Agradeço aí os que assistiram. E até a próxima atividade aí.